Olá, nós vamos conversar um pouco sobre a arte da guerra, ou, em outras palavras, lições do livro A Arte da Guerra que podem ser aplicadas aos concursos públicos, ou a guerra dos concursos. O livro A Arte da Guerra foi escrito há 2.500 anos. O seu autor é Sun Tzu, que foi um general extremamente inteligente, extremamente hábil, que conquistou a confiança de vários governantes e que passou a ser referência. Até algum tempo atrás, Sun Tzu era estudado nas academias militares. Quando o poderoso exército americano foi vencido pelos vietnamitas, pelos vietcongues, que não tinham os mesmos armamentos, não tinham os mesmos aviões, não tinham o mesmo poderio, muitos se perguntaram como que um povo tão fraco, tão mal armado, conseguiu vencer a maior potência militar de todo o mundo. E o comandante dos vietnamitas disse que usou os conhecimentos de Sun Tzu. É interessante notar que Sun Tzu vem sendo estudado atualmente não só nas academias militares, mas nas empresas, nas universidades, e você tem só no Brasil mais de 40 livros, 40 versões do livro A Arte da Guerra. Muitas pessoas acham que o concurso público é uma guerra. Conseguem ter a ideia de batalha, de inimigo, de competição, de sobrevivência. Aliás, o concurso público tem a ver com a nossa sobrevivência. E eu me propus a estudar o livro A Arte da Guerra e dele extrair quais seriam as lições que podem ser aplicadas aos concursos públicos. É interessante notar que a origem histórica do concurso público está na China há 2.500 anos. Ou seja, na mesma época em que Sun Tzu estava escrevendo A Arte da Guerra e mostrando que as técnicas funcionam, na mesma época, os chineses estavam começando a fazer os concursos públicos e a criar o serviço público através do mérito, o acesso ao serviço público através do mérito. Bem, eu vou ler aqui, a ideia não é um estudo longo, é uma conversa rápida, não é nem bem uma palestra, mas alguns pontos, algumas frases de Sun Tzu que a gente pode usar para concurso público. A primeira delas: há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Em concurso público, a gente precisa ter humildade. Quando você tem um aluno que acha que sabe tudo, que diz que sabe tudo, que fica tentando provar que sabe tudo, provavelmente ele não vai passar, porque ele vai chegar na prova e vai competir com o examinador. As pessoas que acham que sabem, não estudam. E os que acham que não sabem, que são humildes, eles vão mais à frente. Uma das pessoas que estudou Sun Tzu foi Samuel Griffith, e ele comenta o seguinte: Sun Tzu tinha plena consciência de que um combate envolve muito mais do que o confronto entre homens armados. Os números, isoladamente, afirma, não representam qualquer vantagem. Ele atribuiu maior importância aos aspectos morais, intelectuais e circunstanciais envolvidos na guerra do que propriamente aos físicos, e advertiu reis e comandantes para que não depositassem sua confiança única e exclusivamente no poderio militar. Sun Tzu chega a dizer que um pequeno exército bem treinado vai vencer, com certeza, um exército grande e mal treinado. Agora, para concursos públicos, eu quero deixar a seguinte lição: os números, isoladamente, não significam muita coisa. Quantas horas você tem para estudar, quanto dinheiro você tem no bolso, quantos quilômetros você está à distância do curso, quantos anos de idade você tem, quantos concursos você foi reprovado, esses números, essas condições, isoladamente, não significam muita coisa. O que significa muita coisa é o conjunto. O que significa muita coisa é como você usa o que você tem. Então, não se preocupe com detalhes isolados, porque números isoladamente não vão dar o resultado final. 3. Conquista e destruição. Samuel Griffith diz ainda o seguinte: Sun Tzu não concebia a guerra como massacre e destruição. Conquistar deixando tudo intacto, ou tão intacto quanto possível, era o maior objetivo da estratégia empregada. Quando a gente fala de concurso público, eu quero propor que você conquiste o seu cargo, conquiste o seu objetivo, causando menor destruição que você puder na sua vida, na sua saúde ou nos seus relacionamentos.
Então, a lição de Sun Tzu era: não vamos fazer uma guerra destruindo o país que a gente vai conquistar, porque depois a gente vai ter que administrar aquele país. Então, se você queima os campos de trigo, como é que você vai alimentar a população? Muita gente faz concurso destruindo a saúde, os relacionamentos, destruindo o seu equilíbrio. Então, a proposta é que você organize o seu tempo, administre sua vida para conquistar o concurso com o mínimo de destruição. 4. Duração do combate. Sun Tzu dizia o seguinte: na guerra, preze pela vitória rápida e evite as operações prolongadas. Repetindo, preze por vitória rápida, evite operação prolongada. No concurso público, eu lamento te dizer, é exatamente o contrário. Você tem que prezar pela vitória final e não rápida e se preparar para uma operação prolongada. Essa é uma guerra longa, muito longa, não é Blitzkrieg, não. É guerra de longo tempo. Então, você tem que criar um sistema de vida, de relacionamento, de saúde, de administração do tempo, de modo que você consiga passar muito tempo em combate. 5. Vá para a guerra. Sun Tzu disse: não adies o momento do combate, nem esperes que tuas armas se enferrujem e o fio de tuas espadas se embote. A vitória é o principal objetivo da guerra. Existem muitos concurseiros que não fazem exercícios, que não fazem simulados. Eles não estão se preparando para o combate. Existem muitos concurseiros que não fazem concurso. Eles ficam adiando o concurso, é um bloqueio emocional, é um bloqueio psicológico, ele diz que ainda não está preparado, e com isso, a espada começa a enferrujar. Então, a lição que a gente tem aqui é: vá fazer os concursos. Mesmo que você não se sinta preparado, faça os concursos reais, porque isso vai trazer não só a experiência, como também pode trazer boas surpresas. 6. Comandar muitos. Sun Tzu disse: comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Controlar muitos ou poucos é a mesma e única coisa. É apenas uma questão de formação e sinalizações. O que isso tem a ver com concurso? Lidar com muitos ou com poucos problemas, muitas ou poucas dificuldades, é a mesma coisa. Se você tem organização e você sabe administrar problemas, muitos problemas, muitas dificuldades não vão impedir o seu sucesso. Mas se você não tem força interior, não tem capacidade de enfrentar, de resistir ao problema, pequenos problemas ou poucos problemas podem te derrubar. Então, se Sun Tzu lidava com muitos ou poucos soldados, ele dizia: organização resolve. Se você lida com muitos ou poucos problemas, eu diria o mesmo para você: organização resolve. 7. Coragem sob fogo. Sun Tzu disse: um grande general não é arrastado para o combate. Ao contrário, sabe impô-lo ao inimigo. Se o assunto for concurso, eu vou dizer que um grande candidato, um grande concurseiro, um futuro servidor, não é arrastado para o estudo, nem é arrastado para a prova. Eu pergunto a você, quando o assunto é ler um livro, fazer uma prova, você está sendo arrastado ou você está se impondo a sua disciplina? Eu espero que você seja o tipo de guerreiro que procura o combate ao invés de ficar fugindo dele. 8. Manual de Guerra dos Fuzileiros Navais. Bem, isso aqui já não é Sun Tzu, daqui a pouco eu volto para ele, mas quero citar o Manual dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Eles dizem o seguinte: 1. É preciso flexibilidade. É preciso saber que é normal ocorrerem mudanças imprevisíveis. 2. Nada está isolado. O passado influencia o presente e o presente o futuro. 3. A condução de qualquer guerra exige flexibilidade de pensamento. 4. O sucesso depende em grande parte da capacidade de adaptação. E 5. O sucesso depende da capacidade de se moldar os eventos mutáveis em vantagem própria. Você pode reler isso aqui pensando em concurso. Você precisa ter flexibilidade, esperar o imprevisível, a doença, a anulação do concurso e se adaptar a isso. Nada está isolado. Os seus resultados hoje, no presente, são influenciados pelo passado. E os seus resultados no futuro serão influenciados pelo presente. Você precisa ter flexibilidade de pensamento e capacidade de se adaptar e adaptar o que é mutável. Então, tudo aquilo que você pode mudar em prol, moldar ou mudar, tanto faz, em prol
do concurso público e do estudo, da realização de provas, molde. 9. Felicidade e equilíbrio. Sun Tzu diz que um general infeliz é sempre um general culpado. Eu posso te dizer que um candidato infeliz é um candidato culpado. Eu recomendo que você fique feliz por estar estudando, por ter esperança, por ter perspectivas, por saber que existem muitos concursos, que é possível aprender, que se não passar em um, vem outro. Se você não estiver feliz com isso, você é um candidato culpado. Quanto mais otimista, feliz e animado você estiver, maior será a sua capacidade de estudo, de resistência às dificuldades e a sua capacidade de obter a sua aprovação o mais rápido possível. O Sun Tzu ainda fala que sem equilíbrio e harmonia não pode haver formação de batalha. Sem um mínimo de equilíbrio, sem um mínimo de harmonia, na sua saúde, nos seus horários, na sua família, não existe formação de batalha, não existe formação de estudo, nem de realização de concursos. 10º ponto, espiões. Sun Tzu diz o seguinte: o que possibilita ao soberano inteligente e ao seu comandante conquistar o inimigo e realizar façanhas fora do comum é a previsão, o conhecimento que só pode ser adquirido através de homens que estejam a par de toda a movimentação do inimigo. O que isso tem a ver com concurso? Se você quer conquistar a prova, você precisa colocar espiões dentro da prova. Quais são os espiões? O primeiro espião é o professor, é o livro. Outro espião são as provas anteriores. E outro espião é você ir fazer as provas. Então, essa ideia de você saber como que o inimigo se movimenta, como que ele age, se aplica em concurso. Como ele pergunta, que matérias ele pergunta mais. Então, você pode ter os seus espiões para ganhar a guerra dos concursos. Muito bem, vamos fazer um resumo até aqui do que a gente pode aplicar aos concursos públicos das lições de Sun Tzu. 10 cuidados. 1. Ter o objetivo. 2. Saber se esse objetivo é o concurso que você sonha ou é um concurso de passagem. 3. Preparar o caminho, que significa avaliar e administrar suas forças e fraquezas, facilidades e dificuldades. Aqui está o inventário que eu falo na palestra principal. 4. Aprender e utilizar os aliados. 5. Planejar e organizar o seu tempo, a administração do tempo. 6. Compreender que o estudo é uma atividade dinâmica e criativa. 7. Conhecer e utilizar as técnicas de estudo. 8. Conhecer e utilizar as técnicas de realização de provas. 9. Preparar o ambiente interno, você mesmo, seu cérebro, sua mente, seus pensamentos e o seu corpo, e o externo, o seu local de estudo. 10º, exercitar-se até que esteja hábil o suficiente para ser aprovado. Como dizia o grande samurai Miyamoto Musashi, quando você atinge o caminho da estratégia, não haverá nada que não possa compreender. Quando a gente fala de técnica de estudo, organização, planejamento, fazer prova, fazer concurso, eu quero dizer que quando você atingir o caminho da estratégia, não haverá nada que você não possa compreender e, principalmente, nenhum concurso que possa te reprovar. Esse é o resumo daquilo que a gente pode falar a respeito da arte da guerra. Muito bem, anotadas essas observações, eu quero terminar essa conversa dizendo o seguinte, citando Sun Tzu. Sun Tzu diz: lembra-te que defendes não os teus interesses pessoais, mas os do teu país. Tuas virtudes e teus vícios, tuas qualidades e teus defeitos influem igualmente no ânimo daquele a que representas. Teus menores erros têm sempre nefastas consequências. Quando você for um servidor público, você não vai estar ali para os seus interesses. Você vai ter lá o teu salário, as suas vantagens, você vai estar ali para defender os interesses do país, para tornar a vida das pessoas melhor e não pior. Se você não fizer isso, as consequências serão nefastas. Então, eu quero convidar você a ser um bom guerreiro do serviço público e a participar de uma nova cara do serviço público. Para isso, visite o site revolução.info e participe da nova cara do novo serviço público que vai mudar o país, que vai tornar esse país mais justo e mais decente.